Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo mais um vídeo sobre esse conflito entre Israel e Palestina, mas eu poderia dizer que é entre Israel e o Hamas, que é um grupo considerado terrorista por vários países do mundo, né? Existem outros grupos lá, como o Fatah, por exemplo, que já entrou em guerra contra o Hamas, que é ligado ao o ex-líder da Palestina chamado Yasser Arafat. Muito bem, já passou de 1.000 mortes, né, do lado de Israel, né, por causa desses ataques. E Israel está atacando sobremaneira lá a Palestina, que tem aproximadamente 7% de cristãos, que também são perseguidos pelo grupo chamado Hamas, né? Então, interessante a gente observar que o ataque aconteceu exatamente no que os judeus chamam de Hatorá, ou seja, o último dia da Sukkot, que são aquela festa chamada Festa das Cabanas, Festa dos Tabernáculos, Festa das Colheitas, acabou na sexta-feira e logo entra o Shabat, e exatamente nesse dia, assim como foi no Yom Kippur, os palestinos, né, do grupo Hamas atacou, ou atacaram várias posições em Israel com foguetes e assassinaram pessoas, sequestraram crianças, idosos, mataram, degolaram, enfim, fizeram várias atrocidades, né, com relação às pessoas que eles capturaram, né? Morreram cristãos que nem eram de Israel, da Alemanha, das Filipinas e de outros países, que trabalham em Israel na área turística, né? Principalmente na região de Jerusalém, há muitas pessoas que trabalham na área turística em outros pontos de Israel. Então Israel imediatamente declarou guerra ao Hamas, que não reconhece Israel como país, prega o ódio contra judeus e cristãos, coloca bem isso claro, que é contra os cristãos também. O Hamas é uma organização sunita, tá? E ele é um dos vários grupos que existem lá na Palestina. Muito bem, nós fizemos um artigo para uma revista eletrônica e eu disse que Israel é o relógio espiritual do mundo, não apenas para os cristãos, tá? Mas para os judeus e também para os muçulmanos. Tudo que acontece naquele país tem reflexos espirituais e cumpre profecias bíblicas, né? Seja na Torá judaica, seja na Bíblia, né, cristã, seja inclusive no livro dos muçulmanos, né, que também esperam o Messias. A declaração então de guerra contra esse grupo chamado Hamas, que atua lá na Palestina, é mais um sinal bíblico que nos remete à volta gloriosa de Jesus para os cristãos, o Mashiach para os judeus e o Mashi para os muçulmanos. Porque todas as religiões abraâmicas, ou seja, aquelas que nasceram de Abraão, né, quando deu aquela diferença entre Ismael, né, os dois lados que se dividiram, e também as outras religiões esperam pela chegada do Messias, inclusive os árabes. Esse ataque do grupo Hamas a Israel aconteceu sábado agora, dia 7 de outubro de 2023, exatamente no Shabat, e um dia após a comemoração judaica da Sukkot, que eu já expliquei, que é também muito conhecida como Festa dos Tabernáculos. E é prevista lá no Antigo Testamento da Bíblia, no livro do Levítico, que é uma das 3 maiores celebrações do povo de Israel. O grupo Hamas enviou aí cerca de 5.000 foguetes contra Israel, um ataque surpresa a partir ali da faixa de Gaza, né? Matando e ferindo muitas pessoas, já passou de 1.000, além de invadir o país e sequestrarem dezenas de israelenses, levando-as para o território palestino, uma luta que dura aí, né, a gente analisando historicamente, 70 anos. O conflito entre Israel e Palestina já dura décadas, né? Em sua forma moderna, remonta a 1947, quando as Nações Unidas propuseram a criação de 2 estados, um judeu e um árabe, lá na Palestina. Esse Hamas, que é a sigla árabe para Movimento de Resistência Islâmica, é a maior organização islâmica em atuação atualmente na Palestina, de orientação sunita, que luta pela soberania da Palestina, incluindo o território e a cidade de Jerusalém, não reconhecendo a soberania de Israel como país. Esse é o ponto, tá?
Deixando de lado aí a questão política, indo para a questão espiritual, o conflito é previsto na Bíblia e vai acontecer com maior intensidade, envolvendo o chamado anel de fogo, previsto lá no Salmo 83, que esse anel é composto pelos países, né, ali que estão em redor de Jerusalém, desde a antiguidade. Então, lá no Salmo 83, se você quiser a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia, perdão, e olhar, você vai ver que lá no Salmo 83 vai dizer assim: ó Deus, não estejas em silêncio, não te cales, nem te aquietes, ó Deus, porque eis que teus inimigos fazem tumulto e os que te rodeiam e odeiam levantam a cabeça. Tomar astuto conselho contra o teu povo e consultar contra os teus escondidos. Disseram: vinde e desarraiguemo-los, para que não seja uma nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Esse é o ponto do Hamas. Porque consultaram juntos e unânimes, eles se unem contra ti. As tendas de Edom e dos ismaelitas, descendentes de Ismael, de Moabe e dos agarenos, de Gebal e de Amon e de Amaleque e a Filístia, que é exatamente ali a faixa de Gaza, com os moradores de Tiro. Também a Assíria se ajuntou com eles, foram ajudar os filhos de Ló. Faze-lhes como aos midianitas, como a Cícera, como a Jabim na ribeira de Quisson, os quais pereceram em Endor, tornaram-se como estrume para a terra. Faze os seus nobres como a Oreb, como a Zeeb, e a todos os seus príncipes como a Zebá e como Zalmuna, que disseram: tomemos para nós as casas de Deus em possessão. Deus meu, faze-os como tufão, como a aresta diante do vento, como o fogo que queima em um bosque, como a chama que incendeia as brenhas. Então aqui, no Salmo 83, nós vamos ver aí, né, esse chamado anel de fogo, né, até citado isso na Bíblia, que é esses países que estão ali em volta há anos e anos e anos, né? Ele cita lá a Filístia, que é exatamente aquela faixa que está ali onde está a faixa de Gaza, por exemplo, né? Então, observe bem que é interessante verificar que o conflito começou, né, no novo ciclo da Shemitah. Tenho vários vídeos aqui falando sobre o ciclo Shemitah. Depois você vai aqui, procure e acha aqui no nosso canal. Que é composto por 7 anos. E exatamente no jubileu da guerra do Yom Kippur, que foi um conflito militar ocorrido entre 6 e 26 de outubro de 1973, entre uma coalizão de estados árabes, liderada pelo Egito e pela Síria, que atacou Israel de surpresa, também no feriado mais importante da religião judaica, que é o Yom Kippur. E o mais interessante é que a luta começa 7 dias antes do eclipse solar anular, quando a Lua encobre apenas o centro do Sol, que acontecerá agora, no dia 14 de outubro próximo, quando um brilhante anel de fogo poderá ser visto no céu, num dos mais aguardados eventos astronômicos do ano de 2023. Presta atenção. A Bíblia relata que teria ocorrido no meio da tarde do dia 30 de outubro de 1207 a.C., um anel de fogo como esse que vai acontecer dia 14. Vamos lembrar o texto do livro de Josué, capítulo 10, que também está lá na Torá hebraica, capítulo 10, versos 12 a 14, que diz assim: então Josué falou ao Senhor: no dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse na presença de Israel: Sol, detém-se sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito no livro de Jazar? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase o dia inteiro. Está lá na Bíblia, né? Falando que o sol parou, que a lua parou, num anel de fogo parecido com esse que vai acontecer agora, dia 14 de outubro. Claro, já aconteceram vários outros, mas isso está na Bíblia. Pega a tua Bíblia e olha. Israel, então, tem um papel fundamental no cumprimento das profecias bíblicas, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Quando Jesus explicou os eventos dos tempos finais aos seus discípulos, presta atenção nesse detalhe, juntamente com os sinais que aconteceriam antes da sua volta, eu falei disso no vídeo anterior. Se você quiser, basta olhar o vídeo anterior, que eu falo de Mateus 24. Ele endereçou as palavras ao povo de Israel, que Jesus era israelita também. Ele é o templo,
ele ia à sinagoga, né? Ele cumpria a lei, ele disse que eu vim para cumprir a lei, não vim para anulá-la, né? E na fala dele, há duas características muito claras que eu quero compartilhar com você nesse vídeo. Tá tudo registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 24, tá? Vai aí na sua Bíblia e olha. Jesus, além de falar dos sinais, princípio das dores, das guerras, dos rumores de guerra, do amor se esfriando, enfim, ele falou tudo isso. Ele destaca dois sinais interessantes. No versículo 16, ele fala assim: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Onde é a Judéia? A Judéia é exatamente Israel, né? Os montes, né? São os montes de Jerusalém. E aí ele diz também no verso 20 assim: e orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Lá no original está no Shabá, numa clara referência geográfica a Israel e ao Shabá, que foi dado aos israelitas, conforme lemos lá na Bíblia, no livro do Êxodo 31:13, diz assim: tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardarei os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então, eu quero concluir esse vídeo de hoje, bem curto, para dizer o seguinte: vá para a Bíblia, grava na sua mente o que Jesus ensinou, que é muito importante nessa hora. Vigiai, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 13. Então, o que nós precisamos fazer como crentes em Cristo Jesus? Orar e vigiar. Só que a Bíblia diz vigiar e orai. Então, vigia e ora, porque não sabemos o dia que o dono é Deus, virá para buscar os seus. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Siga o nosso canal, assine o nosso canal e observe os vídeos da hashtag Sinais de Apocalipse. Grande abraço.